Oi meninas, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 moleques, psicóloga, educadora física e eu tô aqui para falar com vocês não só como profissional, mas principalmente como mãe, pra gente falar sobre maternidade real. Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal, aciona o seu sininho e deixa o seu like. Você já ouviu falar sobre a síndrome do bebê sacudido? Pode ser que sim, mas eu acho difícil você ter ouvido sobre o que aconteceu comigo. Eu vou te contar uma história e mais do que isso, eu vou contar o que eu aprendi com isso e quem sabe pode ser uma grande lição para você levar para sua vida também. Vamos falar então sobre a síndrome do bebê sacudido. Eu acho que a maioria das mamães de bebês pequenos, como você que está aqui vendo esse vídeo, já ouviu falar sobre esse problema. Que não é pra gente chacoalhar o bebê, não é pra brincar de serra a serra com o bebê e principalmente não perder a paciência, se irritar e chacoalhar o bebê. Você sabia que o cérebro dos bebês representam 15% do peso corporal deles? Para você ter mais ideia sobre como isso é grande, o cérebro de nós adultos representa 2 a 3% do peso corporal. Além dessa questão do peso e do tamanho da cabeça do bebê em relação ao corpo, tem o fato do cérebro ainda estar se desenvolvendo. Então ele ainda é pequeno em relação à caixa craniana. E o que acontece quando você chacoalha o bebê? O cérebro vai de um lado para o outro. E o que pode acontecer? Pode causar hematoma, pode causar hemorragia e pode causar até um dano pior que pode levar à morte. Então, não chacoalhem os seus bebês. Agora, comigo aconteceu uma situação que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Como vocês sabem, eu tenho 3 filhos e o meu caçula, na época, tinha 1 ano e meio. E o meu filho do meio, nessa época, tinha 4 aninhos. Estávamos todos lá embaixo do meu prédio, que tem um parquinho, brincando. Eu, meu marido, o mais velho, que na época tinha 5 anos, o segundo, que tinha 4 anos, e o Luca, que tinha 1 ano e meio, que é o meu caçula. Ele estava naquele balanço próprio para bebê, de plástico, que tem proteção, estava todo encaixadinho no balanço, e eu estava balançando ele devagarzinho, prestando atenção. Enquanto isso, o Pedro estava no balanço do lado, que é o meu segundo, e o mais velho estava brincando numa casinha que tem nesse parquinho. O mais velho subiu no teto da casinha. E o meu marido estava ali brincando com ele na casinha, meio que chutando bola e ajudando ele a subir nesse telhado. E aí, eu, preocupada, fui lá ajudá-lo a pular. Me distraí por 5 segundos. E nesse momento, o Pedro foi brincar com o irmãozinho e virou o balanço de um jeito que as crianças adoram brincar. Torceu a corda do balanço para eles virarem ao contrário. E eu rapidamente, quando vi isso, falei, Pepe, cuidado com o Luca. E ele soltou o balanço e o Luca voltou. Deu 2 voltinhas e riu e achou aquilo muito divertido. No mesmo momento, eu tirei ele do balanço, preocupada com o tamanho dele, peguei ele no colo e coloquei no chão. Assim que eu coloquei no chão, ele caiu. Percebi que ele tinha perdido o equilíbrio, fiquei tranquila. Achei que o labirinto podia ter sido afetado ali momentaneamente, fiquei mais um pouquinho com ele no colo, passaram-se uns 3 minutos, coloquei ele no chão novamente. Ele deu 2 passos e caiu. Deu mais 2 passos e caiu. Eu e meu marido então ficamos preocupados e resolvemos subir com ele. Quando a gente chegou no meu apartamento, o Luca vomitou. E aí a gente começou a ficar mais preocupado. Ligamos para o pediatra, que nos aconselhou deixá-lo dormir. Ao contrário do que quando a criança tem uma queda e cai, bate a cabeça, quando acontece uma lesão no labirinto, dormir pode ajudar. E aí, então, colocamos o Luca, demos um banho, acalmei ele e ele dormiu. E ele dormiu tranquilamente e acordou 1h30 depois. Quando ele acordou, eu fui até o berço e ele estava chorando. Ele já tinha 1 ano e meio, ele saía sozinho do berço já. E então eu sentei ele no berço e ele caiu para o lado. Ele não conseguia ficar sentado. Peguei ele no colo, coloquei ele no chão, ele não conseguia ficar em pé. E aí eu me desesperei muito, comecei a chorar. Meu marido ligou rapidamente para o pediatra,
que falou pra gente ir imediatamente pro hospital, que ele iria ligar inclusive pro neuropediatra. No caminho do hospital, o Luca vomitou mais uma vez. Nós ficamos muito desesperados. Pelo fato de eu já ter trabalhado com crianças com deficiência e conhecer um pouco da fisiologia, inclusive cerebral, eu pensei no pior. Pensei que podia ser algum tumor, algum problema no cerebelo e fui muito nervosa até o hospital. Quando chegamos lá, o médico já estava esperando a gente, o pediatra deles já tinha avisado na emergência. O Luca foi examinado e aí a gente ficou esperando o neuropediatra chegar. Foi muito desesperador. Passaram-se algumas horas depois contando para o pediatra o que tinha acontecido e o Luca começando a melhorar lentamente. Ele explicou para a gente que o que tinha acontecido era que ele tinha tido uma lesão, não, mas o que tinha acontecido é que o sistema vestibular dele tinha sido afetado. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem o sistema que cuida do nosso equilíbrio, tanto para você caminhar, para você mudar de direção andando, quanto para você ficar em pé numa prancha de surf, você precisa do seu sistema vestibular. Esse sistema, ele fica imerso num líquido e tem vários microcílios que ficam lá dentro e se movimentam. De acordo com o movimento que a gente faz, esse cílio se movimenta, manda a informação para o sistema nervoso e a gente se equilibra. O que aconteceu? O Luca estava sendo movimentado assim, ele foi movimentado assim e foi movimentado assim. Ele mudou de direção várias vezes. Um bebê que ainda está com todo o seu sistema em formação, esses cílios se embaralharam todo e o equilíbrio dele ficou todo embaralhado. Qual foi a conduta? Ele ficou em observação no hospital algumas horas, foi melhorando, depois voltou para casa. O médico me explicou que ele ia ficar mais sonolento e sem equilíbrio por até uma semana. Até se recuperar totalmente, deveria ficar em observação. Enfim, deu tudo certo. Mas quando eu imaginaria que uma brincadeira de balanço ia ocasionar tudo isso? Foi o maior susto da minha vida. Um dos, né? Porque com 3 meninos, eu já tive vários sustos. E vou contar sobre outros deles outro dia, né? Porque o que não falta é... o que não falta é bater o cabeça, quebrou clavícula, já teve de tudo. Ai. Então, o neuropediatra nos explicou que essa síndrome do bebê sacudido não acontece só com esses movimentos bruscos que você pode fazer com o bebê e que podem lesionar o cérebro, mas pode também ser isso que aconteceu com o Luca, que é afetar o sistema vestibular, através dessa mudança brusca de direção ou de movimento. Em meio a tudo isso, nós estávamos com os nossos outros 2 filhos em casa e, por muita sorte, a minha mãe mora muito perto da minha casa, um quarteirão daqui. Nós a chamamos e ela veio rapidamente ficar com os meus outros filhos, que estavam muito desesperados e chorando. Durante o período que a gente estava no hospital, a gente ligou para eles, inclusive para a vovó, né, que também estava muito preocupada, para explicar o que estava acontecendo. E aí a gente ficou pensando, como que eu posso ajudar os meus filhos a entenderem o cuidado que eles precisam ter com os irmãos? Afinal de contas, são 3 moleques que adoram brincar e têm muita energia. E aí eu fiquei pensando, tudo que eles não precisam agora é de uma bronca. Pepe, principalmente, que era o meu filho que tinha girado o Luca no balanço, era muito pequenininho, tinha só 4 aninhos e estava se sentindo muito culpado. A melhor maneira da gente explicar as coisas para as crianças, uma das melhores, é contando histórias. E aí, isso foi o que aconteceu com os meus filhos. Quando a gente chegou com o Luca, eles ficaram muito mais tranquilos. No outro dia, eu contei para eles o que tinha acontecido com o sistema vestibular do Luca. A gente fez uns desenhinhos, explicou brincando e falando, olha, nem a mamãe e o papai sabiam disso, a gente está aprendendo junto com vocês. Não aconteceu nenhum problema mais grave com o Luca, mas isso serve pra gente aprender. E sabe o que foi o mais interessante? Que o Luca e o Nick saíram contando essa história para todos os amigos deles que vinham em casa e queriam brincar no balanço ou no clube. Eu ouvi os meninos contando essa história inúmeras vezes. E eu acredito que, assim, várias outras crianças que tinham irmãozinhos prestaram atenção e se lembravam dessa história quando iam brincar com eles.
Alguns poucos anos depois, a gente tinha ido para Disney com os 3. E aí o Luca estava chorando porque ele não podia ir numa montanha-russa, que não era muito perigosa, mas ele ainda não tinha altura para ir. E você sabe o que o Pepe falou para ele alguns anos depois? Luca, eu acho que eles colocam essas idades e tamanhos nas montanhas russas porque as crianças podem ter algum problema no sistema vestibular se a cabeça delas se movimentar muito rápido. E você acredita? Olha só, essa aprendizagem ficou para o resto da vida, da curta vida deles ainda, mas o Pepe nunca mais esqueceu dessa história e conseguiu entender o risco que as crianças menores correm em movimentos bruscos, mudanças de direção. Então, o que eu acho que a gente podia pensar hoje? Que a melhor maneira de ensinar os nossos filhos é contando uma história, principalmente uma história real. Então, você pode usar essa história que eu te contei hoje. Você pode contar para o seu filho, porque é tão importante tomar cuidado, principalmente com as crianças menores, em balanços, por exemplo. Outra coisa importante que a gente pode pensar a respeito disso que aconteceu comigo, com os meus filhos, não podemos subestimar a inteligência e a capacidade das crianças de entenderem os riscos. Porque apenas dizer não pode, é perigoso, é muito abstrato ainda para eles. Quando você explica o que pode acontecer e faz isso contando uma história, eu tenho certeza que as crianças entendem muito melhor. Essa é apenas uma história das muitas que eu tenho com os meus 3 moleques aqui em casa. Eu acho que a gente ainda pode aprender muita coisa juntas. Sobre que assunto você queria que eu contasse para vocês? Que a gente conversasse aqui no canal? Deixa seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.